Olá, eu me chamo Otto Krieger e hoje quero contar como os cogumelos mágicos arruinaram a minha vida. Eu fui uma pessoa que me perdi na vida, digamos assim, nesse clichê que a gente sempre escuta, muito cedo. Já jovem, comecei a ter experiência com drogas, experiência com cogumelos mágicos e psicodélicos em geral. Quando eu falo cogumelos mágicos, eu falo de psicodélicos em geral, porque cogumelos mágicos é o termo relacionado a psicodélicos mais procurado no YouTube. Mas falando de cogumelos mágicos, eu tô falando também de LSD, de ayahuasca, de cacto São Pedro, peiote, argyreia nervosa e etc. E quando eu conheci essas substâncias, eu comecei a fazer um uso e um abuso e comecei a ter certo prejuízo na minha vida. Começou a acontecer tudo aquilo que a gente aprende, porque que a gente não deve se envolver com drogas. Eu comecei a ter transtornos psicológicos, comecei a ter transtornos com a minha família. Esse clichê todo do jovem que se perde com drogas, chega no fundo do poço e depois começa a enxergar a vida como ela é e começa a procurar um novo caminho de vida, um caminho certo, um caminho correto. E aí eu cheguei no ponto que eu parei de usar essas substâncias, só que eu cheguei no fundo do poço com elas. E no fundo do poço eu comecei a procurar alternativas, comecei a procurar soluções para me sair do fundo do poço. Eu alcancei um estágio de depressão profunda, onde realmente eu já não via mais sentido na vida, a vida não tinha mais sentido para mim, nada tinha cor, nada tinha luz, nada mais fazia sentido, eu não via mais por que acordar todo dia. Só que eu nunca cheguei ao ponto de, por exemplo, pensar em tirar minha própria vida. E eu não sei se talvez foi por depressão, mas tenho conhecidos que já chegaram nesse ponto, infelizmente. E que se talvez tivesse uma alternativa onde eles podiam recorrer, talvez não chegariam nesse ponto. E eu comecei a procurar alternativas, frequentei psicólogos, frequentei psiquiatra, tomei remédios psiquiátricos, só que nada surtiu um efeito assim de tô curado, me encontrei de novo na vida. E também já parti para aquele lado clichê do jovem que se perde na droga, de ir para a igreja, de se tornar um crente evangélico. E eu lembro que na igreja eu também tinha um colega, um amigo muito chegado, que ele muitas vezes chegava para mim assim e falava: Otto, eu só não tirei minha própria vida, cara, porque eu sei que eu vou pro inferno, ele falava assim. Algumas vezes ele me falou isso. Aí que entra também o poder da religião, né? O poder da crença. Talvez essa crença, essa fé, a religião dele impediu de que ele chegasse nesse estado crítico, tomasse essa decisão que seria muito infeliz tanto para ele quanto para a família quanto para quem é amigo dele. E só que eu também não me encontrei lá dentro da religião, dentro da igreja evangélica, dentro dessas crenças. E eu saí e ainda continuei procurando, porque eu não queria tirar minha própria vida, mas eu estava no fundo do poço e eu queria me encontrar de novo. E aí, como eu não achei mais nenhum tipo de solução, eu comecei a pensar de novo na possibilidade do uso de substâncias psicodélicas, cogumelos mágicos e afins. Porque quando eu usava essas substâncias eu tinha um pouco de noção, eu já tinha estudado, por exemplo, artigos científicos que mostravam o quanto essas substâncias psicodélicas poderiam ser extremamente benéficas em casos como depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, dependência química, alcoolismo, tabagismo e vários outros transtornos. E eu comecei a pensar seriamente nessa possibilidade de usar novamente essas substâncias, só que aí de uma forma com que eu esteja procurando realmente uma solução para minha vida. Porque eu experimentei os dois lados da moeda que essas substâncias podem proporcionar. Se você fazer um uso e um abuso, um uso incorreto, um uso indevido dessas substâncias, elas podem te proporcionar o maior inferno da sua vida, que foi o que aconteceu comigo. Só que a culpa não foi das substâncias que eu usei, foi da forma que eu usei essas substâncias. Só que tudo que a gente aprende sobre drogas, sobre substâncias que alteram a nossa consciência, é de que elas são as culpadas por a gente chegar no fundo do poço, por a gente se perder. Não, a gente que é o culpado por não saber usar essas substâncias. E eu demorei a aprender isso. E quando eu comecei a pensar novamente na possibilidade do uso dessas substâncias, só que de uma forma terapêutica, digamos assim, para realmente proporcionar uma melhor qualidade de vida para mim, para minha condição que eu estava passando no momento, eu comecei a aceitar
ia pensar seriamente nesse fato e fui atrás novamente, só que com muito medo, porque eu tinha muito esse preconceito ainda, eu tinha tido experiências extremamente ruins que tiraram a minha vida do eixo e que me causaram sérios problemas, tanto psicológicos quanto com a minha família, por exemplo. Só que eu, como não tinha encontrado mais outra alternativa, pensei, ou é tudo ou nada. E eu fui atrás de cogumelos mágicos de novo e tive minha primeira experiência depois de todo esse ciclo que eu passei. E essa experiência foi muito boa. Eu olhei para aquela experiência e, nossa, como me ajudou. Nos dias seguintes comecei a me sentir melhor, eu comecei a ter mais luz, a ter mais sentido na minha vida de novo. Parecia que os dias tinham mais graça de novo de ser vivido, sabe? E eu comecei a fazer novas experiências, e essas experiências novas que eu tive foram completamente diferentes das experiências ruins que eu tive no passado. Lembrando novamente que a culpa não foi das substâncias, e sim do modo errado que eu usei elas. E aí eu comecei a ter novas experiências muito boas, muito significantes na minha vida, que começaram a me ajudar a tomar um novo rumo de vida. Começaram a me ajudar a saber o que eu queria de novo para minha vida, como viver de novo, como ter luz na vida de novo. E nesse caminho eu comecei a encontrar pessoas que sofriam com os mesmos problemas que o meu, pessoas que sofriam com outros problemas como alcoolismo, dependência química, tabagismo, pensamentos também de tirarem a própria vida. E eu comecei a auxiliar essas pessoas de acordo com as minhas experiências, porque eu comecei a ver que fazia bem para mim, que fez bem para mim da forma que eu usei, e poderia fazer bem na vida dessas pessoas, até porque elas estavam procurando alternativas como eu, pessoas que já tinham tentado de tudo e não tinham encontrado uma solução para os seus problemas. E eu comecei a ver a vida dessas pessoas também mudarem da água para o vinho. Muitas pessoas que mudaram sua vida da água para o vinho. Que depois de só uma experiência, muitas vezes já mudaram 50%. Já melhoraram 50% do caso que elas estavam sofrendo, por exemplo. E depois de mais algumas experiências, elas mudaram completamente, se curaram, se encontraram na vida de novo, abandonaram vícios. Se você entrar na minha página do Instagram, aparecendo aí no vídeo, lá tem alguns relatos dessas pessoas, por exemplo. Se você entrar em contato comigo, eu posso até mesmo botar você em contato com essas pessoas para elas te contarem também como os psicodélicos transformaram a vida delas positivamente. Então eu comecei a ver que eu fiz o uso errado dessas substâncias. Não foram as substâncias que levaram eu ao estado crítico, à minha depressão profunda, ao fundo do poço, a perder o sentido da vida. Foi a forma que eu usei essas substâncias. E que essas mesmas substâncias trouxeram a luz de novo para minha vida, trouxeram sentido de novo para minha vida. Hoje eu estou no melhor estado que eu já tive psicologicamente falando em toda a minha vida. E eu devo praticamente tudo isso às substâncias psicodélicas, aos cogumelos mágicos e aos psicodélicos em geral. Então depois de tudo isso eu comecei a pensar em criar formas com que eu possa levar essa mensagem para frente. Esse canal é uma forma dessas. Eu estou fazendo esse vídeo no dia 31 de dezembro e estão soltando bastante fogos de artifício aqui e eu ia ter que dar uma pausa às vezes. E aí nessa caminhada, quando eu comecei a ver que eu podia ajudar várias pessoas com isso, transmitindo essa mensagem, eu comecei a entrar de cabeça nisso. E nessa apareceu a oportunidade de fazer o curso Psicodélicos e Saúde Mental, com o Instituto Phaneros. O Instituto Phaneros é um dos principais institutos do Brasil e do mundo responsáveis por pesquisas psicodélicas na área da saúde mental, usando substâncias psicodélicas no combate de transtornos como depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, alcoolismo, tabagismo e afins, como eu citei antes. E o Instituto Phaneros, por exemplo, tem parceria com o Colégio Imperial de Londres, que também é um dos principais institutos do mundo a respeito de pesquisas psicodélicas e já vem estudando essas substâncias há anos, colocando suas pesquisas em capas de revistas, nas capas das principais revistas de psiquiatria do mundo. Tanto que hoje a própria psiquiatria vem chamando a terapia psicodélica de revolução psicodélica, renascença psicodélica, pois nunca existiu na história da área psiquiátrica e terapêutica uma ferramenta que se mostrou tão eficaz, tão capaz de proporcionar uma melhor qualidade de vida para os transtornos onde a psiquiatria e terapia atual não conseguem proporcionar, onde as ferramentas atuais existentes não são capazes de proporcionar uma melhor qualidade de vida e que muitas vezes não faz eficiência nenhuma na vida do paciente. E eu fiz o curso Psicodélicos e Saúde Mental com esse instituto, que é um curso pago, que se você tiver condições
Eu recomendo você fazer. É um curso que visa integrar o conhecimento psicodélico na vida das pessoas que têm interesse em ter a sua experiência psicodélica. Eu vou deixar os links deles aí na descrição, se você tiver interesse, tiver condição até mesmo de fazer o curso com eles, eu recomendo muito. E aí eu fiz esse curso com eles e eu idealizei um projeto também no qual eu nomeei de Congregação Flor da Vida, que é um espaço onde a gente oferece a experiência com os psicodélicos dentro de um contexto espiritual. Porque eu acredito que as experiências psicodélicas elas podem proporcionar uma experiência espiritual e essa experiência espiritual proporciona uma melhor qualidade de vida. Dentro da Congregação Flor da Vida a gente trata o espírito, aquelas enfermidades espirituais. E as enfermidades espirituais acabam ajudando a auxiliar nas enfermidades físicas e psicológicas, como os transtornos que já foram citados. É por isso que as experiências psicodélicas podem proporcionar uma melhora na qualidade de vida de pessoas que sofrem com esses transtornos de uma forma como nenhuma ferramenta terapêutica foi capaz até hoje. Talvez você esteja se questionando, mas psicodélicos são ilegais. Aqui no Brasil a gente tem uma classe de psicodélicos onde a gente tem permissão religiosa para poder usar. E aí são esses psicodélicos específicos que a gente usa dentro da Congregação Flor da Vida, visando proporcionar realmente uma experiência espiritual, porque é o que a gente acredita dentro da congregação. Mas essa experiência espiritual é baseada nos protocolos usados pelos maiores institutos do mundo, como o próprio Instituto Faneros, no qual eu fiz o curso, por exemplo, e o próprio Colégio Imperial de Londres. Então não é um lugar onde a gente vai empurrar crenças, é um lugar onde a gente vai proporcionar uma melhor qualidade de vida. Tanto em uma pessoa que não acredita em nenhum outro tipo de vida além da nossa, nenhum tipo de espiritualidade, e tanto para a pessoa que acredita, tem a sua crença, tem a sua religião e não precisa sair da sua religião para poder participar da Congregação Flor da Vida. Aqui a gente não vai impor nada, a gente vai só proporcionar uma melhor qualidade de vida de uma forma espiritual. Aqui as plantas medicinais e psicodélicas são a nossa religião, são as plantas que nos aproximam do divino. Religião significa, resumindo, religar o homem com o divino. E nós acreditamos que as plantas são capazes de proporcionar uma experiência de conexão e reconexão espiritual com o divino. E essa experiência proporciona uma melhor qualidade de vida, tanto espiritual, quanto física, quanto psicológica, proporcionando alívio para esses transtornos na qual eu já citei aqui algumas vezes nesse vídeo. Transtornos no qual eu fui capaz de enfrentar e contornar e eliminar da minha vida através das experiências espirituais proporcionadas pelos psicodélicos. E aqui dentro da Congregação Flor da Vida, além da experiência psicodélica, a gente fornece também acesso a psicólogos que estão se formando na primeira formação de psicoterapia assistida por psicodélicos do Brasil, fornecida também pelo Instituto Faneros. Aqui você vai ter que prestar atenção para diferenciar. O curso Psicodélicos e Saúde Mental, ele é oferecido para integrar um conhecimento sobre os psicodélicos na vida de qualquer pessoa que tenha curiosidade sobre as substâncias psicodélicas na saúde mental. E o curso de psicoterapia assistida com psicodélicos é uma espécie de pós-graduação que somente profissionais formados como psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, médicos podem participar. E aqui dentro da Congregação Flor da Vida, a gente oferece acesso a alguns desses psicólogos que estão se formando com o Instituto Faneros nessa formação de psicoterapia assistida com psicodélicos. E além da experiência psicodélica, a gente fornece acesso a psicólogos que estão sendo capacitados pelos maiores institutos do mundo a respeito do assunto, que vão poder orientar você de acordo com a sua experiência psicodélica. Lembrando que a gente não oferece nenhum tipo de tratamento com substâncias psicodélicas. A gente oferece uma experiência espiritual baseada em protocolos científicos, com suporte de profissionais que podem orientar a sua experiência de acordo com a sua enfermidade, mas a gente não oferece o tratamento. Tem que também diferenciar essas duas coisas. Tem muita gente aí oferecendo o tratamento, a terapia psicodélica, e ela não existe oficialmente. A previsão que a FDA dos Estados Unidos faz para a liberação das terapias psicodélicas oficialmente é para daqui a 3, 4 anos. A FDA é um órgão regulamentador de uso de medicamentos e terapias e tratamentos
Todos os remédios, todos os tratamentos que existem foram aprovados pela FDA. Ela é o órgão responsável por esse tipo de regulamentação. E as previsões para a terapia psicodélica entrar nos consultórios psiquiátricos e terapêuticos de todo o mundo é para daqui a no mínimo 3 anos, e nos próximos 10 anos isso já é para estar bem oficializado. Só que a experiência psicodélica você pode ter acesso. Você pode ter acesso a profissionais capacitados a te orientar de acordo com a sua experiência psicodélica. Tudo dentro da lei, tudo de uma forma correta, benéfica, segura, proporcionado por pessoas capacitadas. E é isso que a gente oferece dentro da Congregação Flor da Vida. Então foi dessa forma que os psicodélicos arruinaram a minha vida. Primeiro, realmente, eles proporcionaram uma vida ruim, digamos assim, mas a culpa foi minha, não foi das substâncias que eu usei. E hoje eles proporcionaram a melhor qualidade de vida que eu tive em toda a minha vida. E além de me ajudarem a me encontrar, também me ajudaram a arruinar a vida de outras pessoas, pessoas que transformaram a sua vida da água para o vinho, positivamente. Então, dentro da Congregação Flor da Vida, a gente oferece essa experiência com o objetivo de proporcionar uma melhor qualidade de vida, principalmente para pessoas que sofrem dessas enfermidades citadas, mas a gente também proporciona uma experiência para quem só quer ter uma experiência espiritual com os psicodélicos, por exemplo. Todo tipo de gente, todo tipo de crença, todo tipo de ceticismo é bem-vindo aqui na Congregação Flor da Vida. E se você sofre por alguma dessas enfermidades e se interessou talvez em optar por essa alternativa para ver se você encontra uma melhor qualidade de vida para as suas condições, você pode estar entrando em contato comigo aqui pelo link do Instagram da Congregação Flor da Vida, pelo meu Instagram, e você vai ser muito bem-vindo. Se você quer ter uma conversa sem compromisso com esses profissionais que eu falei, com esses psicólogos, eu posso te encaminhar para eles sem compromisso, sem custo nenhum. Você vai poder conversar com eles, você vai poder conversar comigo se você quiser. Eu estou disposto a dar a melhor orientação possível também. E se você for aqui da região de Corupá, Santa Catarina, você também pode entrar em contato com a gente se quiser ter a experiência aqui na Congregação Flor da Vida. É um projeto que está começando agora, que eu estou plantando a sementinha agora. Tenho gente interessada a ampliar esse projeto para outras cidades aqui de Santa Catarina e também de fora aqui do estado, mas a princípio é uma sementinha que eu estou plantando aqui. E se você ficar interessado, vai ser muito bem-vindo. Então é isso aí, eu só queria falar como os cogumelos mágicos psicodélicos arruinaram a minha vida e me ajudaram a arruinar a vida de outras pessoas, melhorando positivamente a vida de outras pessoas também. Então, valeu, até a próxima.